Segunda-feira, 28 de abril de 2025, adolescente de 15 anos é assassinado quando ia encontrar a namorada na zona norte de Teresina. Daqui a pouco todos os detalhes para você que está nos acompanhando. E os nossos repórteres vão mostrar também. Policial militar morto em latrocínio. Durante a captura dos acusados, um menor neutralizado. Nós temos detalhes e você acompanha a seguir aqui no ODN. Hoje vamos falar do impacto no mercado imobiliário com o aumento das taxas cartorárias, anunciada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. Mais detalhes sobre esse assunto você confere daqui a pouco. Hoje nós vamos falar sobre um incêndio que aconteceu numa hamburgueria na zona sul de Teresina. Também vamos falar de prevenção com o Corpo de Bombeiros para evitar esse tipo de acidente. Daqui a pouquinho, os detalhes aqui no Dia News. O jornal Dia News está começando agora. Eu vou conversar agora com o Francisco Filho sobre o corpo de um homem que foi encontrado na linha ferroviária no Disseu, na zona sudeste de Teresina. É o seguinte, a forma como o corpo estava é impressionante. Surpreendeu moradores, surpreendeu a polícia, surpreendeu a perícia. E eu vou saber do Francisco Filho agora, porque o corpo foi encontrado por populares. Eu vou saber do Francisco Filho agora se a polícia já tem uma ideia do que aconteceu. Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham nossa programação. Ótima semana para todos, né, que possamos ter aí uma semana bem produtiva. Essa situação aconteceu ali na região do Grande Dirceu, na linha férrea, né, aquela mesmo do trem, não é a do metrô. E aí o que aconteceu foi que um corpo de um homem, mais ou menos 50 anos de idade, foi encontrado nessa linha férrea. E a cabeça, o que chamou a atenção é que a cabeça dele e parte do pescoço, né, quase nos ombros, né, estavam por sob o trilho, como se tivesse colocado ali para o trem, claro, passar por cima, esmagar, enfim, até, claro, decepar, esquartejar o corpo, porque a velocidade que vai e o peso, e até então, nenhum ferimento, nada que levasse a crer que ele teria sido aí assassinado e colocado lá. A polícia trabalhou primeiramente em mortes por conta aí de alguma substância, ou mortes, uma morte natural, vamos dizer assim, um infarto, um AVC. Eu estive lá, a polícia não quis comentar sobre o assunto e nem a empresa, né, a Ferrovia Transnordestina e Logística. Mas o que chamou a atenção no caso, foi que a cabeça dele estava sob os trilhos, como se ele fizesse ali dos trilhos um travesseiro, vamos dizer assim. Vamos conferir. Um homem até então sem identificação foi encontrado sem vida aqui sob os trilhos da linha férrea no bairro Parque do Sol, próximo ao bairro Parque Ideal, zona sudeste de Teresina, no Grande Dirceu. No momento em que um trem da Ferrovia Transnordestina Logística iria passar. Por pouco, o corpo deste homem, mais uma vez sem identificação, seria aí praticamente decepado. A gente observa que a cabeça dele está sob o trilho, parte do corpo já do lado de fora aqui da linha férrea, o trem parado, esperando, claro, todos os procedimentos da Polícia Civil, a Polícia Militar ali ao fundo, fazendo os primeiros levantamentos. Aqui no local, alguns moradores vieram e não reconheceram este homem. Aqui a gente pode perceber ele de camisa vermelha, ali uma bermuda de cor verde escura, parece uma camuflada. Até então, não se sabe se sinais de violência, não se sabe se ele perdeu a vida por causa aí de morte mesmo natural, ou se foi morto. Tudo isso a polícia vai estar investigando. O que chama a atenção é que, olha só a distância que o trem
precisou parar. Com certeza ele foi avisado que tinha um corpo aqui na linha férrea e precisou parar, até porque é um ser humano, claro, e ele não poderia trafegar aqui neste sentido. Aqui é a linha férrea, né, que liga a ponte metálica e vai para o estado do Maranhão. Aqui ao lado tem o metrô de Teresina, inclusive ele passou agora há pouco, o metrô que também vai ao lado dos trilhos, né, e que segue para a região central da nossa capital. Então, um corpo sem identificação. Aqui os moradores disseram que aqui é um local onde muitas pessoas consomem entorpecentes, mas ninguém o reconheceu. Ninguém sabe se ele veio para cá de outra região, foi morto, jogado aqui. Tudo isso após uma análise da perícia técnica científica para saber realmente as causas e a identificação deste corpo. Estranho, viu? Estranho, Douglas. Mas aí a perícia até agora, a polícia não se manifestou. Eu entrei até em contato com o pessoal do ML, mas até então nenhuma identificação, né, desta pessoa. Mas a polícia militar esteve lá. Nós saímos, né, e a polícia científica estava chegando, o DHPP também esteve lá, mas até agora nenhuma informação sobre este corpo deste homem, para tendo aí 50 anos de idade, encontrado já sem vida, com a cabeça sobre os trilhos ali do Parque do Sol. É do lado do Parque Ideal, na região do Grande de Seu, zona sudeste de Teresina. Estava com a cabeça sobre os trilhos, o trem parou. Caso contrário, ia ser esmagado, esquartejado. Mas morto. Já morto. Quer dizer, o que é que a gente imagina, meu primo? Colocaram ali de propósito. Eu pensei muito nisso. Né? Mataram, colocaram ali de propósito até para encobrir o crime, sei lá, não. Foi morto porque bêbado, sei lá, caiu ali. Vamos aguardar. Mas queira ou não queira, a perícia descobre. Porque antes de mesmo pudesse ter sido esquartejado, a polícia tem uma noção realmente se ele foi vítima de faca, de tiro. Isso a perícia é muito inteligente, né? A polícia do Piauí, a Florência é espetacular e descobre. Não adianta. Tem aí, sim um rumo. Aí nós vamos... Porque desde que o corpo foi descoberto, e a polícia está investigando atrás de uma explicação sobre o que aconteceu, e o Francisco vai continuar no caso, porque é um caso que chamou a atenção, volto a repetir. Estou sem retorno. Da população e também da polícia. Né? Da polícia. Fez o trem parar. Estou sem retorno aqui, viu? O trem parou. Sem retorno. E é estranho. É uma situação estranha. Estou sem retorno. Obrigado, Francisco. Vamos voltar aqui, ó. Volta para mim. Agora sim. Vamos agora, daqui a pouco, queria chamar a sua atenção, porque daqui a pouco nós vamos conversar com o Tony Silva, que vai trazer todas as atualizações da morte do sargento da PM. O caso, você acompanhou, foi divulgado amplamente. O sargento da PM chegava a uma academia de sua propriedade, 2 homens e uma moto se aproximaram e dispararam contra o sargento da PM, que morreu. Os 2 saíram em fuga, a polícia começou uma caçada e a dupla foi encontrada no motel. Trocou tiros com a polícia, um morreu e o outro foi preso. Depois da investigação, a polícia trouxe o histórico familiar. O histórico familiar é impressionante. Impressionante. O histórico familiar de envolvimento com crime, tráfico de drogas, roubo, furto. A polícia conseguiu chegar aos 2, tem outros envolvidos e tem os detalhes atualizados desse caso. O sargento foi enterrado com muita comoção. Realmente uma situação que não só comoveu os integrantes da família, mas também o Piauí inteiro. Ele nem teve chance de reagir. Foi uma tocaia numa circunstância que ele não pôde reagir, apesar de toda a habilidade. Então, já nós vamos trazer os resultados das investigações da polícia atualizados para você que nos acompanha. O Tony está lá ao vivo, já está pronto? Não, né? Enquanto isso, queria chamar a sua atenção para outro assunto que, se você não
tem esse interesse, porque ainda não precisou, muitos precisaram, e você pode precisar um dia. Taxa cartorária, taxa de cartório. Recentemente, os cartórios do Piauí passaram por uma atualização na tabela de emolumentos. É esse o termo. Valores. O assunto tem gerado reclamações por conta dos preços e dúvidas entre os usuários dos serviços. Pesa no bolso, né? Ó, quem precisa sabe o quanto custa. E a Joelma Abreu, mais uma vez, já fez uma reportagem, traz outra agora sobre o mesmo assunto na tela. A atualização das tabelas de taxas cartorárias no Piauí entrou em vigor neste mês de abril e vem gerando polêmica devido aos altos valores. Para imóveis no valor de R$ 170 mil, por exemplo, será preciso desembolsar mais de R$ 6 mil só com taxas de cartório. Antes, esse valor era de cerca de R$ 3.600. Esse mesmo imóvel de 210 mil, que aqui se paga 7.100, no Acre é 3.100, em Alagoas é 3.500, no Amazonas é 2.200, na Bahia, percebam, a Bahia é um estado pujante, estado bem mais rico, R$ 1.800. Aí você vem aqui, Distrito Federal, R$ 1.093. Isso aqui você é obrigado a fazer em um cartório específico. Você não tem como escolher, não existe concorrência. Então, todo cidadão que deseja comprar um imóvel, que necessita registrar aquele contrato, ele tem que ir naquele cartório daquela circunvizinhança, daquele bairro. Então você é refém de um monopólio. Segundo a Corregedoria Geral de Justiça, o reajuste foi necessário para atualizar valores que estavam defasados desde o ano de 2016. Houve um reajuste de acordo com os tribunais de pequeno porte, que é os tribunais que nós somos enquadrados pelo CNJ, mas é importante lembrar que nós ficamos ainda inferior a essa média desses tribunais de pequeno porte. O nosso imóvel de maior valor até então na tabela anterior era de R$ 819 mil, né? Uma coisa que é totalmente surreal hoje para a realidade de Teresina, né? Uma coisa totalmente fora da realidade de Teresina. Com essa nova tabela, a gente proporcionou maiores escalonamentos de valores de imóveis, de modo que a gente consegue albergar também imóveis de maiores valores, como, por exemplo, um imóvel até R$ 50 milhões. Então, é nessa faixa mais elevada de imóveis que essa tabela ficou, de fato, mais pesada, digamos assim. Enquanto a Corregedoria do Tribunal de Justiça defende aumento dos valores para a manutenção dos cartórios, principalmente do interior, advogados e especialistas alertam que o aumento nas taxas cartorárias pode pesar no bolso, principalmente de quem sonha em conquistar a casa própria. A questão é, dentro de Teresina, conhecendo a geografia da nossa cidade, conhecendo a expansão imobiliária, onde que nós teremos um imóvel, um apartamento, digamos, para uma classe baixa, conseguir por menos que R$ 170 mil. E para um imóvel desse de R$ 170 mil, o que é que nós temos? Antes se pagaria na faixa entre R$ 3.500 e R$ 3.600. E esse valor subiu para R$ 6.070. Então, assim, há um impacto de mais de 100% dos valores que, com certeza, alguém que estava adquirindo aquele imóvel naquele valor vai sentir no seu bolso. E, com isso, o reflexo também no mercado imobiliário. O aumento nas taxas cartorárias já gera receio entre construtoras, corretores que temem um freio nas compras e no financiamento imobiliário. Diante da situação, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, corretores de imóveis do Piauí e o Sindicato da Indústria da Construção Civil defendem a realização de audiência pública para discutir o tema e buscar um ajuste mais equilibrado nos valores. Nosso intuito aqui, João, é realmente sensibilizar as autoridades, a sociedade, as autoridades,
para chegar num fator de equilíbrio, um fator justo, em que as pessoas possam pagar aquele valor e quem está oferecendo também o serviço possa cobrar e ter a sua remuneração devida. O interesse de todas as instituições é realmente equilibrar. E temos um desequilíbrio, de fato, e a gente precisa trazer justiça social também dentro dessa cobrança, que as taxas cartorárias elas são definidas como impostos. E qualquer imposto que você vá efetivar dentro, né, da sociedade, ele precisa ter um fator de consenso de justiça social. Olha, agora nós vamos conversar com a repórter Edna Maciel. O incêndio provocado pela explosão de um botijão de gás em uma hamburgueria de Teresina chama a atenção para os perigos e cuidados com o manuseio do vasilhame. Não é de hoje a necessidade desses cuidados. Não é de hoje que os acidentes acontecem também. E a primeira-dama da notícia, Edna Maciel, vai trazer todos os detalhes deste caso especificamente e aproveitar essa tragédia para chamar a atenção de todos, não só com o manuseio do botijão de gás em ambiente comercial, mas também e principalmente no ambiente doméstico. Boa tarde, Edna. Seja bem-vindo. Uma ótima semana. Boa tarde, excelente semana para todos nós. O Corpo de Bombeiros, sim, Douglas, dá alerta não só para os gás de cozinha, para a questão do gás de cozinha de residência, mas para de comércio, como essa fatalidade que aconteceu e que foi gancho para a gente estar falando aqui desse assunto. Assustou a vizinhança, um incêndio que aconteceu lá no Morada Nova, né, no bairro também, de mesmo nome, assustou os colaboradores da hamburgueria, causou prejuízo e deixou um ferido. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Sérgio Neto fomos até lá conferir e também conversar com o Corpo de Bombeiros sobre essas questões envolvendo prevenção. Vamos conferir, por favor. Um incêndio de grandes proporções nesta hamburgueria, localizada no bairro Morada Nova, destruiu o estabelecimento e parte do teto de um comércio da vizinhança. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas. Mas o fogo já tinha consumido grande parte dos equipamentos e da estrutura do local. Um dos colaboradores ficou ferido, mas, segundo este funcionário, já recebeu alta. Isso aconteceu, era mais ou menos umas 2h30 da manhã. Quando a gente estava encerrando o expediente, o rapaz foi trocar o gás, né? E na troca do gás, ao invés dele pegar e desligar o fogo, eu acho que ele esqueceu, né? Na hora que ele foi trocar, vazou um pouco. Na hora que vazou, como estava próximo do fogo, o fogo veio. Na hora que subiu, ninguém conseguiu conter. O pessoal tentou apagar e tal, só que não conseguiu, estava todo mundo nervoso. E deu nisso, né? São inúmeras as ocorrências no Corpo de Bombeiros de Teresina com registro de vazamento e incêndios causados por gás, tanto em residências como em bares e restaurantes. Algumas por descuido na hora de acender o fogo, ou mesmo por falta de medidas de segurança. Nós temos muitas ocorrências de gás de cozinha, tanto do incêndio propriamente dito, quanto das ocorrências de vazamento. E nós atendemos os dois tipos. O Corpo de Bombeiros vai, detecta o vazamento, faz o desligamento do gás no registro geral, vê o que pode ser feito e tira aquele risco primário. E quando nós temos também o incêndio causado pelo gás, nós fazemos o combate. Nós estamos aqui no estabelecimento comercial, que já está aqui nesse bairro há 5 anos, mas a Rejane já trabalha com botijão a gás, fazendo comida há 9 anos. Você sempre teve cuidado, Rejane? Qual é o maior cuidado que você tem aqui trabalhando com gás, trabalhando com cozinha? Sempre de baixar a válvulazinha do botijão. Quando eu esqueço, chego em casa, volto para verificar, baixar a válvulazinha do fogão, do botijão. Aconteceu? Sempre, às vezes acontece, eu esqueço, eu tenho que voltar, sempre. Porque é muito quente, muito perigoso também. E sempre olho tudo de botijão, de energia, tudo. Desligo se tiver ligado, porque tudo influi, né? Se o botijão estiver ligado, se fugir gás e tiver alguma coisa ligada também, pode dar um curto-circuito. Nos estabelecimentos comerciais, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque principalmente nos restaurantes, onde existem cozinhas profissionais, porque ali vai ter vários níveis de risco de cocção. Existem alguns locais que trabalham com churrasco, outros que já trabalham com panelas e outros que trabalham com realmente o óleo e as fritadeiras. O óleo de cozinha, ele
tem que ter um cuidado especial, porque se ele ficar ligado muito tempo, se ficar cozinhando muito tempo, ele pode chegar numa temperatura de autoignição, onde ele por si só já começa um incêndio sem você precisar fornecer ali um fósforo, alguma coisa. O óleo por si só já chega nesse incêndio. Então, é sempre importante que o estabelecimento comercial ele esteja com o seu projeto técnico de incêndio e o seu atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros em dias. Olha aí, Douglas e audiência, atenção máxima para esse projeto, né? Projeto técnico de incêndio, que a gente, falando assim, não sabe, de repente, nem como fazer. O Corpo de Bombeiros pode dar toda essa orientação. E aí, não é só para o comércio, não é só para a casa, mas também para os condomínios. Eu conversei com o tenente depois, um pouco mais dos bastidores, e ele falando também de outras atenções que nós devemos ter, como a validade também da mangueira, que é de 5 anos, né? A gente tem que ter cuidado com essa validade. O consumidor não tem essa... Eu não vou mentir para vocês, eu, pelo menos, não sei você, Douglas, ou a sua esposa, ou quem lida com essas questões na sua casa, de olhar a validade. Ela tem validade com 5 anos, de acordo com o IMET, que é o Instituto de Metrologia. Então, todo cuidado é pouco, tanto em casa como no comércio. E você viu aí também o tenente falando para a gente, o tenente Bento, que também é para ter cuidado com o óleo de cozinha, né? Ele também pode ser um causador de incêndio se você deixar por muito tempo sem perceber. Então, normalmente as falhas são falhas humanas no caso de incêndios como esse, Douglas. Muito cuidado. Importante a questão da mangueira, a validade que a Edna trouxe, o bombeiro também falou. E os cuidados do dia a dia, no manuseio. Quantas vezes você acende o fogão por dia? Ou acende, até com micro-ondas também. Enfim, todos esses aparelhos eletrodomésticos precisam ter o manuseio. Porque às vezes você faz no automático ali, né? Você faz no automático ali rápido, você nem... né? E aí é nesse automático que acontece, né? O posicionamento dos botijões também, né? Onde a gente coloca, se está perto de outro aparelho, se está perto de um lugar mais aquecido, enfim, esses são os detalhes que a gente deve fazer e procurar o Corpo de Bombeiros, né, Douglas? Qualquer dúvida, não custa nada solicitar auxílio ao Corpo de Bombeiros, né? Antes, né, preventivamente. Obrigado, Edna. Obrigada a você. Obrigada, boa tarde a todos. O Vitor está lá pronto, hein? Vamos direto à redação integrada do sistema O Dia de Comunicação. Para mim, já com o Vitor, viu? Ele está lá preparado e o Tony vem daqui a pouco. Tem imagens aí da reportagem do Tony já, Fabrício? Coloca no ar aí, por favor. Sobre foi um final de semana muito tenso. Final de semana tenso. A morte do sargento da Polícia Militar, a perseguição da polícia aos criminosos, primeiro a identificação, depois a procura, e os criminosos foram encontrados no motel. Encontrados em um motel. A polícia deu voz de prisão, os policiais, um deles reagiu, trocou tiros com a polícia, o criminoso morreu, o outro foi preso e agora a polícia continua a investigação para saber se tem mais pessoas envolvidas, se essa ação foi uma ação isolada, se não foi uma ação isolada. Aí você tem imagens aí que foram captadas de câmeras de segurança, aí já a polícia chegando com o criminoso baleado no HUT, no Hospital de Urgência de Teresina. Ele foi levado para o HUT, não resistiu aos ferimentos, morreu no HUT. E esse é o sargento da PM. Tinha uma academia, estava justamente chegando à academia quando foi surpreendido pelos assaltantes que dispararam. E não houve chance de defesa. Não teve como se defender. Né? Já, o Tony Silva com os detalhes. Vamos colocar aqui na tela o Vitor Costa. Tá bonzinho, Vitor? Tudo bem, Douglas, com você. Boa semana para você, viu?
Boa segunda-feira para você, para todos nós. Uma boa semana de trabalho aí. Semana tem feriado. Não pra gente, mas tem feriado. Não, já tem muita gente contando com isso. Não. Você quer fazer jornalismo, meu amigo? Você aprenda a desapegar dos feriados, viu? Desapega. Porque aí quando vem é surpresa, é bom. Desapega, entendeu? É fato. Ô, Vitor, notificações de acidentes de trabalho graves. Cresce no Piauí? Isso mesmo, Douglas. Inclusive, hoje a gente está aí comemorando, nesta segunda-feira, o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, então, divulgou esses dados que apontam que os acidentes graves, as notificações dos acidentes graves, na verdade, estão em crescimento aqui no Piauí. Um número que já era alto em 2022, cresceu em 2023 e continua crescendo em 2024, pelo menos. Foram esses os dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho através da plataforma Smart Lab, que compila todos esses dados, esses índices, e houve então esse crescimento nos últimos 3 anos aqui no Piauí. Em 2022, Douglas, foram registrados 1.932 casos. Em 2023, o número saltou para 2.487 casos. E agora, em 2024, no último ano, foram 3.368 registros. Esses números estão aí na base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, e foram divulgados então pelo Ministério Público do Trabalho, fazendo esse alerta nesta data importante, a data o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, uma data que serve então para a gente trazer esse alerta aí dos cuidados com a profissão. Segundo, Douglas, a Procuradora do Trabalho, Maria Helena Rego, ela que é coordenadora regional, então, desse tipo de dados aqui no Piauí, do meio ambiente, do trabalho e da saúde, ela falou que esse aumento significativo se dá principalmente por conta da maior notificação desses casos e que, inclusive, esse número deve ser ainda maior, mas há muitos casos que são subnotificados, né? Nem todos os casos chegam até esses sistemas onde esses índices são buscados aí para trazer para a população. Então, ela fala que ainda existe muita dessa subnotificação desses acidentes de trabalho e que ela chama atenção para os dois casos, né? Tanto para os cuidados, necessidade de equipamentos de proteção individual, que são os famosos EPIs, e também, claro, da notificação, sempre que houver um acidente de trabalho, que ele seja rapidamente notificado para que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego possam fazer aí o que de fato deve ser feito nesses casos, né? Os cuidados que são necessários nesses casos. E outro ponto que esses acidentes causam são também as aposentadorias por invalidez, né? As aposentadorias e os outros recursos que são obtidos através do INSS. Segundo a base do INSS, em 2024, mais de 1.000 trabalhadores tiveram concessões de benefícios previdenciários por auxílio-doença devido a acidentes de trabalho aqui no nosso estado. E, além disso, outros 55 trabalhadores tiveram concessão de benefício de aposentadoria por invalidez. Então, Douglas, esses dados aí que são alarmantes, que podem ser ainda maiores e que, claro, depende muito da própria população, né? Daqueles trabalhadores e também, obviamente, dos seus empregadores, para que esses dados diminuam e não tenhamos tanto casos de acidentes de trabalho, sobretudo os acidentes graves de trabalho que foram notificados, então, pelo Ministério Público do Trabalho, Douglas. E atenção, eleitores, tem possibilidade, se você tem algum problema, do seu título ser cancelado, Vitor. Mais de 60 mil aqui no Piauí, viu, Douglas? Mais de 60 mil pessoas podem ter o seu título de eleitor cancelado devido a essa falta de regularização da sua situação eleitoral. Ou seja, se essas 60 mil pessoas não buscarem regularizar o seu título de eleitor, elas podem ter o título cancelado e isso causa diversos problemas. Inclusive, por exemplo, um cancelamento de CPF. E a gente sabe que tudo que a gente faz hoje aqui no Brasil, qualquer coisa envolvendo o governo ou não, depende do CPF. E um CPF cancelado, então, dá para se imaginar a quantidade de dor de cabeça que pode ter. Enfim, esses dados eles foram apontados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, e no total são 61.878 pessoas que não votaram, não justificaram e não pagaram a multa dessa ausência nos últimos 3 pleitos
aqui no Piauí, ou seja, as últimas 3 votações as pessoas nem votaram, não justificaram, enfim, não fizeram absolutamente nada e a sua situação, então, está lá sendo, então, tendo essa possibilidade do seu título de eleitor ser cancelado. Em todo o país, esse número passa de 5 milhões de pessoas que precisam regularizar o seu documento. Desta forma, o Tribunal Superior Eleitoral indica para que as pessoas busquem os TREs, né, as salas dos TREs, que aqui no Piauí estão espalhadas por todo o estado, e até mesmo pode ser feito um autoatendimento através da internet para que as pessoas busquem aí essa regularização. Para fazer essa regularização, ficar tudo certinho lá com a Justiça Eleitoral, basta levar um documento oficial com foto, também o seu título eleitoral. Se houver necessidade, comprovantes, né, de que de fato votou ou não, comprovante de justificativa, enfim, levar esses documentos para os TREs e buscar regularizar a sua situação eleitoral, porque, como eu disse, pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas com o andar da carruagem, o cancelamento de título, o cancelamento de CPF, pode dar uma dor de cabeça bem grande aí para essas pessoas que não estão aptas de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Douglas. Obrigado, Vitor, pelas informações. Um abraço, até mais. Destaques do Jornal Dia, que está circulando em todo o Piauí desde as primeiras horas da manhã de hoje. A manchete principal do Jornal Dia. Coloca na tela aí, o Fabrício. Coloca na tela. Volta aí um pouco e coloca na tela. Tela cheia. Olha só. Olha aí. Municípios piauienses, 2 municípios piauienses, continuam no ranking dos mais ricos do agronegócio no Brasil. Em outubro de 2024, o Jornal Dia havia noticiado que o Piauí tinha 2 municípios entre os mais ricos no agronegócio do Brasil. Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí. E sem contar os outros, Ribeiro Gonçalves. Nós trouxemos aqui o exemplo de Regeneração, Bom Jesus. Os 2 municípios, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, injetaram mais de 5 milhões na produção agrícola. Nesse domingo, o novo ranking atesta novamente o potencial destas regiões. Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí continua na lista dos 100 municípios mais ricos do agro brasileiro. E é uma boa notícia. Pode voltar para cá, para o estúdio. Vai para lá, volta para cá, para o estúdio. Vai, quando eu estiver falando, vai. Aí quando eu parar, volta, entendeu? Olha só, sobe aqui, ó. Olha aqui. Essa matéria também, esse assunto chocou, principalmente a região norte, mas o Piauí inteiro. O Brunão, vereador de Parnaíba, morreu por complicações, em consequência de complicações de uma cirurgia bariátrica, né? Então, isso também nos chama a atenção para a necessidade de um olhar mais atento sobre as cirurgias bariátricas. Né? Governador inaugura restaurante popular na Santa Maria da Codipe. O Natan acabou de chegar, esteve lá, vai trazer os detalhes e os bastidores políticos também. Né? Daqui a pouco, todos os detalhes. Olha só. Aqui, a questão do sargento da Polícia Militar. Coloca na tela o sargento da Polícia Militar. Suspeitos da morte do sargento... Não, o jornal. Isso, o jornal na tela, cheia. Suspeitos de matar o sargento da Polícia Militar eram da mesma família. Aí daqui a pouco nós vamos tratar do histórico da família. Não é bem um histórico, é uma folha corrida, mas nós vamos trazer os detalhes. Aqui o professor Washington Bandeira, secretário... Washington Bonfim. Tem o Washington Bandeira, de Educação, Washington Bonfim, de Planejamento, né, que foi eleito presidente estadual do PSB. Bolsonaro, boletim médico atesta a melhora do ex-presidente. Futebol, Flamengo goleia o Corinthians no Maracanã. Mas que goleada, hein? Só do Corinthians saiu de cabeça baixa.
o senhor fez hoje? Não dá, final de semana é muito corrido, não dá. Charge do JA, vamos lá. É o problema do INSS, das pensões, né? Carlos Lupe deu uma entrevista no final de semana dizendo, olha, nós tomamos as medidas necessárias, pode ter ocorrido tudo menos negligência, enfim, mas isso é uma investigação que vai determinar, e aí o ministro está com os dias contados, não tem como continuar com o ministro. Esse Carlos Lupe é um pouco enrolado, não é, Natan? Não é a primeira vez que ocorre problema envolvendo ele, não. Então é uma situação complicada. Natan, coloca aí o microfone, por favor, que eu vou conversar com o Natan. Olha só, se você quiser assinar o jornal O Dia, eu vou dar um conselho a você. Tem aquela imagem assim, ó, quando você faz assim, ó. Pega o celular, né? Tem uma imagem que você pega o celular e aí começa a sair várias notícias, o celular fica rodando assim, ó. Rodando. Você não sabe qual ler. Sendo que no meio dessas notícias que rodam aí, tem fake news. Tem muita informação falsa, né? Aí você pega um veículo como o Jornal Dia, você pode acreditar de cima a baixo. São 74 anos. Né? Aí, ó, 2106-9944. 2106-9944. Ok? Coloca aí mais uma vez as imagens. Daqui a pouco, chamo sua atenção daqui a pouco para... Coloca as imagens cheias, por favor. Isso. Eu vou, daqui a pouco, conversar com o Tony Silva sobre Aí as imagens. O criminoso que foi baleado, ele foi levado logo em seguida para o Hospital de Urgência de Teresina. E aí ele não resistiu. Tá? Houve troca de tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. É aquela situação que eu sempre digo. Você não pode imaginar que a polícia vai, numa situação como essa, onde duas pessoas suspeitas de matarem um sargento da Polícia Militar, suspeitos de matar um sargento da Polícia Militar. E quando a polícia chega e dá a voz de prisão, um deles troca tiros com a polícia, não pode imaginar que a polícia vai oferecer um buquê de rosas. Não vai. Então, houve essa troca de tiros, ele foi baleado, levado para HUT, morreu, o outro foi preso. Mas a investigação continua, a investigação da polícia continua, já se tem algumas informações, outras estão mantidas em sigilo, para não atrapalhar o curso do processo investigatório, mas é um caso que nós vamos tratar daqui a pouco. Olha só, hoje aconteceu um evento na Santa Maria da Codipe. Na Santa Maria da Codipe. Quem está aqui comigo é o Natan está aqui. Natan, vem já na política do dia, Natan. Obrigado pela participação, Natan. Vamos só detalhar aqui o que ocorreu lá na Santa Maria da Codipe, com a presença do governador Rafael Fonteles. O que ocorreu lá, o que é que o governador lançou? Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Jornal Dia News. Agora há pouco, solenidade de inauguração de mais uma unidade do Restaurante Popular, aqui em Teresina, dessa vez na Santa Maria da Codipe, uma das regiões que mais cresce, muito populosa, que recebe o Restaurante Popular com refeições ao custo de R$1. Então, a comunidade presente, muitas autoridades, e por lá nós acompanhamos essa inauguração, destacando aí um anúncio do governador de mais 2 unidades que vão ser entregues ainda em 2025, na zona leste da capital e também na zona sul. Na zona leste, o restaurante no bairro Satélite, na zona sul, deve ficar localizado no bairro Promorá, lembrando que o Grande Dirceu, a zona sudeste, já possui uma unidade. Na parte política, viu, Douglas, uma curiosidade que nós acompanhamos hoje. Só um detalhe, Natan. A questão dos restaurantes populares lançados pelo governador também foi uma promessa do governador. Sim. E assim como ocorreu na Polícia Militar, quando o governador, assim que assumiu, lançou aquela
proposta que muitos consideraram audaciosa, de milhares de convocações. O governador, no meio do mandato, cumpriu já a meta, ele está cumprindo também mais rápido do que havia prometido, né? Em pouco tempo ele vai inaugurar todos os restaurantes nas diversas zonas da cidade. Né? E no interior também, viu? No interior já inaugurou no centro, agora vai para as outras zonas, e no interior também, né, Natan? No interior. Parnaíba já recebeu uma unidade e os municípios considerados polo, né, os principais municípios vão receber. Mas e aí, Douglas, na parte política, um detalhe importante, ou seja, que não passou despercebido. Neste cardápio tem política também, né? E um cardápio farto, viu? Porque hoje pela manhã, o governador Rafael Fonteles tomou o café da manhã com o ministro Wellington Dias, viu? Tomou café da manhã com o ministro e almoçou com o ministro lá no restaurante popular. Ou seja... Mas é um almoço com a presença de outras pessoas. Mas não deixa interessante de ser, aí foi o café. Não deixa de ser também um encontro, né? Claro, e aí, os dois, palavras do governador e do ministro Wellington Dias estão em sintonia total. Rechaçando rumores de afastamento. Tem inclusive imagem dos dois no Instagram do governador Rafael Fonteles. Sim. E hoje almoçaram lado a lado lá no restaurante popular e rechaçaram qualquer possibilidade de afastamento, viu? De distanciamento. O governador, inclusive, classificou, daqui a pouco nós vamos mostrar, o governador Rafael Fonteles, ao se referir ao ministro Wellington Dias, disse que ele é o grande professor, né? O grande professor, e que vai ser das figuras que vai direcionar a estratégia da base aliada para 2026. E aí, com o ministro Wellington Dias, nós conversamos sobre um tema que repercutiu bastante nas últimas horas, nos últimos dias, é a possibilidade de candidatura do filho do ministro, o médico Vinícius Dias, em 2026. Eu perguntei ao ministro Wellington Dias se há possibilidade do filho dele ser candidato. Daqui a pouco, na Política do Dia, você vai acompanhar e vai ouvir o que disse o Wellington Dias sobre essa possibilidade. Natan, só adiantando aqui alguns detalhes, já que a gente falou dos bastidores, aí tinha inauguração do restaurante popular, mas assim, de figuras políticas presentes praticamente toda a base, né? Toda a base, né? Até porque um evento com a presença do governador, do ministro Wellington Dias, vários deputados estaduais, chamou a atenção também a participação, que nós vamos detalhar também na Política do Dia, de vereadores aqui da capital. Vereadores que, na sexta-feira à noite, participaram de um churrasco com o senador Ciro Nogueira. E agora? Hoje almoçaram com o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias. Cardápio farto na política e também na mesa, né? Daqui a pouco o Natan volta, porque eu vou ao vivo com o Tony Silva. Traz o Tony aí, divide a tela, por favor, com o Tony Silva. Tony Silva está no DHPP, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Pode dividir a tela com o Tony. Está com o delegado Bruno Sulino, o delegado tem informações, a quem eu agradeço gentilmente ter aceito o nosso convite, Tony. E agora, queria que você trouxesse todos os detalhes atualizados desse caso que chocou e ainda choca todo o Piauí. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a você e para todo mundo também que nos acompanha. Exatamente, Douglas. Este episódio chamou bastante a atenção da sociedade, onde um sargento da Polícia Militar do Piauí, ele foi assassinado, vários disparos de arma de fogo na tarde do último sábado e, por ocasião, a polícia entrou em ação logo após este crime e conseguiu capturar suspeitos, inclusive um dos quais foi neutralizado nesta ação. Douglas, nós temos detalhes desta ação com uma reportagem. Nós vamos acompanhar agora a íntegra. Sargento da Polícia Militar do Piauí, identificado como Helenilton Galvão, foi morto na tarde do último sábado por disparos de arma de fogo no conjunto Francisco Marreiros, zona sudeste de Teresina. O que as investigações têm apontado que realmente foi um latrocínio. Os indivíduos estavam executando um roubo quando deflagraram disparos contra o nosso policial, contra o sargento Galvão, que foi atingido e não resistiu a esses disparos, né? Veio a falecer. Após praticarem o crime, os suspeitos empreenderam fuga e, ao serem abordados, um menor teria atirado contra os policiais, que revidaram e o mesmo foi neutralizado, enquanto o maior
foi preso e a arma levada do policial militar apreendida. Todas as evidências apontam para o crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, mas a polícia não descarta nenhuma das linhas de investigação. Os dois envolvidos no episódio já são bastante conhecidos pela extensa ficha criminal existente. Agora o caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Esses dois indivíduos eles já se conheciam, eles tinham por hábito de realizar diversos assaltos e não diferente, nesse dia eles saíram para fazer o mesmo, saíram rodando pela cidade para procurar vítimas a serem assaltadas, tanto que ele narra para a gente que antes de passar na região onde a vítima se encontrava, eles estavam passando pela região do Grande Dirceu até chegar no local. Quando eles visualizaram a vítima com seus amigos, eles olharam um deles que estava com um colar de ouro e aí eles passam por 3 vezes. Na terceira passada, aí eles descem da motocicleta e anunciam esse assalto. No anúncio do assalto, o policial, no seu reflexo de defesa, tentou efetuar o saque da arma, mas como ele estava em posição de desvantagem, acabou levando a pior e pegou disparos pela parte das costas. Foram 3 disparos. Aí ele vai ao chão e esses indivíduos pegam a arma dele. Pegam a arma e fogem. Muito foi comentado a respeito de vídeos divulgados na internet anunciando retaliação pela morte de um suposto membro de organização criminosa na madrugada anterior ao crime. O comandante do BEP descarta e diz que são ações meramente distintas. Investigações realizadas pelas delegacias especializadas, como o DRACO, o DENARC, até mesmo pela DHPP, eles apontam que se tratou de um fato isolado, né? A morte do nosso sargento se tratou realmente de um latrocínio, não tendo nenhum vínculo com aquela mensagem que foi divulgada, propaganda nas redes sociais sobre uma possível retaliação de uma facção por morte de um dos filhos traficantes. Então a gente não viu até o presente momento nenhum vínculo, né? Foi um fato totalmente isolado disso aí. Sobre a existência de núcleos familiares envolvidos no contexto das operações, o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, deu mais explicações. Uma família que infelizmente tem relação com as organizações criminosas, alguns deles já tinham sido presos anteriormente, a exemplo do Regim, bastante conhecido, o filho dele, né, o outro filho, Gabriel, era foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, proveniente de operações de investigações do próprio DRACO, né, entrou em confronto com policiais militares e resultou indo a óbito, né? E ontem, no contexto da operação, prendemos outros indivíduos que pertencem a esse núcleo familiar. Então, um irmão do Regim foi preso ontem, uma irmã do Regim, um cunhado, uma sobrinha, o companheiro dela, além de vários outros criminosos que representam braços dessa célula de facção criminosa com atuação no Mafrense. Tá aí então, Douglas, a gente acompanhou, inclusive o delegado Bruno Ursulino, que é o responsável pelo inquérito, quem está conduzindo o inquérito desta ação, ele acompanhou atentamente a reportagem e um dos casos que mais chamou a atenção foi essa questão de um núcleo familiar, inclusive com hierarquias dentro deste núcleo familiar. Delegado, o caso da morte do sargento Galvão já está totalmente elucidado? Ele está totalmente elucidado. O que falta aqui a nossa equipe é apenas estar intimando algumas pessoas que também presenciaram esse fato, apenas para que a gente traga mais robustez a todos esses elementos, principalmente no que tange aí ao âmbito da abordagem, que até então ele está ricamente demonstrado que se tratava de um roubo em que focava uma pessoa diversa do policial militar e que lá no momento, infelizmente, pelo instinto de salvaguardar a vida do próximo, ele acabou reagindo, mas pela posição de desvantagem que se encontrava, acabou levando a pior e vindo a óbito. O Douglas está nos estúdios, o Douglas tem uma pergunta a fazer, o delegado lhe escuta, Douglas. Você pode ficar à vontade para dirigir a pergunta ao mesmo. Muito obrigado pela aceitação do convite, o senhor está de plantão e cedeu um espaço da sua agenda para conversar conosco. Delegado, vamos tratar desse caso no aspecto de facção criminosa. O senhor falou que os criminosos têm ligação, as famílias têm ligação com facções criminosas. Até que ponto essa informação de que seria uma retaliação, de que a ordem partiu da delegacia de autos, é verídica? É necessário a gente fazer distinção entre os fatos.
está sendo apurado a origem dessa mensagem, que supostamente teria sido veiculada a partir da cadeia pública de Altos, onde existem lideranças presas lá. Em relação ao homicídio investigado aqui pelo departamento, no caso específico, o homicídio do nosso colega de farda, policial militar Galvão, já está claro que não tem vínculo algum com essa mensagem veiculada. As pessoas que estão responsabilizadas nesse caso concreto, eles possuem proximidade com outra facção a esta facção que rodou a mensagem como uma espécie de salve para retalhar supostamente aí agentes de segurança. Então, são investigações que estão correndo de forma apartada. Inicialmente foi veiculada a possibilidade de haver relação, mas a gente já sabe que no ponto da investigação em que nós nos encontramos, nós podemos categoricamente afirmar que não existe nenhum vínculo com essa mensagem, o homicídio que está sendo investigado aqui no caso. Esse homicídio foi um roubo, onde houve a reação da vítima e que, naturalmente, os bandidos acabaram se assustando, efetuaram disparos lá no momento para tentar se evacuar do local e aí, sem nem dó nem piedade, acabaram tirando vida da vítima, recolheram a arma dela, tentaram se esconder, tentaram mudar as características do veículo utilizado, mas tudo isso a gente já consegue demonstrar com riqueza de detalhes nos autos do inquérito. Os acusados, inclusive um que foi neutralizado, eles seriam de um outro núcleo familiar, mas confirma esta informação de que esses dois núcleos familiares tinham atuação nesse tipo, inclusive com hierarquia dentro dos núcleos? Em relação a essa questão dos núcleos familiares, que foi citado pelo nosso colega, o delegado Charles, ele faz referência à mensagem que foi vinculada. No caso, as lideranças da Zona Norte de Teresina. Isso daí já vai ter vínculo com a operação que, inclusive, a nossa equipe também participou, realizada lá na região norte. Em relação aos familiares dos envolvidos aqui na morte do policial militar, existem alguns deles que já foram conduzidos. Inclusive, ontem, foram conduzidos porque deram suporte na questão de esconder a arma utilizada no crime e tudo, e foram autuados em flagrante delito, na central de flagrantes, e irão responder por isso. Diretamente em relação ao homicídio, atuar para executar de fato, nós temos os dois indivíduos, que é o que morreu, tendo em vista que resistiu no momento lá da sua captura, e o Cauã, que se encontra à disposição da justiça, que era o piloto da motocicleta. O que ele alegou durante a oitiva, delegado? Ele disse que já tinha o hábito de praticar assaltos, junto com seu comparsa, disse que já tinha realizado outras vezes, e que todas as vezes em que saía nesse tipo de situação, a função dele era pilotar a motocicleta. Inclusive, a moto é de sua propriedade, ele já utilizou essa motocicleta para realizar, entendeu? Inclusive o trabalho de delivery, que ele já trabalhou nessa função, mas preferiu abandonar o trabalho lícito e se dedicar às atividades legais. Douglas, eu deixo com você, o delegado continua a lhe ouvir, pode ficar à vontade se você tem mais alguma observação. Delegado, só para a gente fechar aqui o raciocínio para ajudar a nossa audiência, que manda mensagem, que pergunta. Então, ocorreu uma operação do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, com participação inclusive do DHPP, isso gerou essa mensagem. Então, essa mensagem tem relação com a operação que foi feita pelo DHPP. Outro caso, não tem nenhuma relação com este caso do sargento da Polícia Militar em especial. Aquela, digamos... Exatamente. Aquela árvore genealógica, digamos, que foi divulgada da família, comprova também que eles têm ligação com facção criminosa ou eles têm uma atuação própria? Então, é necessário a gente fazer essa distinção para que fique claro. Existe a distribuição da árvore genealógica relacionada à família que foi alvo da operação pela manhã, em que existem lideranças dela presas e existiram lideranças delas presas também pela manhã. Existem familiares que são próximos às pessoas que têm vínculo ao homicídio do policial militar. Então, assim, a parte que existe uma organização com hierarquia, ela está vinculada à operação que foi realizada pela manhã, que não tem vínculo com o do policial militar. Os parentes desses que foram conduzidos, que são responsabilizados pela morte do policial militar,
Alguns são envolvidos no mundo do crime, mas não existe essa organização com distribuição de tarefa, organização criminosa, estrutura bem definida, como existiu nos membros da primeira operação. Então, são famílias que estão dedicadas ao mundo do crime, porém em escalonamentos distintos. Essa que a gente atribui a autoria da morte do policial militar, ela está vinculada a uma organização criminosa, porém em um patamar mais abaixo do que a operação que existiu no primeiro momento do domingo. A arma do policial militar teria sido apreendida, encontrada na residência de uma possível namorada de um dos acusados. Ela foi conduzida. O que é que ela relatou para a polícia? Eles foram autuados em flagrante delito, porque ela vai ser enquadrada no porte ilegal de arma de fogo e no favorecimento pessoal, tendo em vista que ela estava escondendo um objeto que tem vínculo direto com o homicídio. Então, a função dela guardar essa arma era proteger o seu conhecido, o seu parente, e também o porte ilegal, tendo em vista que ela não tem como ter uma arma em seu poder, porque ela não tem permissão para isso. Então, são procedimentos que vão correr também distintos. Ela irá responder de forma autônoma por esse porte ilegal de arma de fogo. O outro conduzido vai responder aqui pelo latrocínio e pela corrupção de menores, e aí os demais envolvidos estão sendo ouvidos para saber se, ao final, também serão indiciados em outros crimes. Tá certo. Douglas, mais alguma observação, Douglas? Delegado lhe ouve. Delegado, tem uma curiosidade, aí eu não sei até que ponto o senhor pode revelar, mas eles estavam escondidos em um motel. Como se deu o confronto da polícia no motel no momento que foi dado voz de prisão? A polícia, através das diversas diligências realizadas, tomou conhecimento da localização desses indivíduos dentro do estabelecimento. Quando houve uma aproximação dos policiais responsáveis pela abordagem, houve a verbalização. No entanto, no momento em que foram recepcionados pelos indivíduos, um deles, que foi justamente o que atirou no policial militar, já estava de punho dessa arma, então oferecendo ali uma resistência indevida aos policiais. Então, nesse momento, os policiais foram obrigados a neutralizar essa agressão. Então, após o afastamento dessa injusta agressão, houve uma aproximação, onde teve a apreensão dessa arma de fogo utilizada e aquele que não estava armado, que não ofereceu resistência, foi preso. O preso, ele já deve passar ainda por audiência de custódia ou já passou, já foi encaminhado a algum sistema? Ele já deve ter passado por audiência de custódia e já deve estar seguindo pelo sistema penitenciário. Então, Douglas, a gente agradece imensamente aqui ao delegado Bruno Ursulino, como já dissemos, e hoje num dia muito corrido para ele, porque além de estar no plantão, ele também está respondendo por toda a Zona Sul, agregado à Zona Sudeste, né, delegado? Mas a gente lhe agradece imensamente pela disponibilidade. A gente está aqui à disposição, a nossa função é essa, e qualquer esclarecimento a gente está aqui apto a realizá-lo. Tá certo. Mais uma vez agradecendo, eu volto com você nos estúdios. Douglas. Obrigado, Tony. Obrigado, delegado Bruno Ursulino. Parabéns pelo trabalho realizado na condução desse caso e o trabalho que vai continuar sendo realizado, né? O delegado foi muito claro no sentido de que as investigações continuam e a gente pode ter... não tem relação a operação que houve, né, com os dois que foram presos. A operação que houve, os presos, as famílias, têm ligação com facções criminosas. A família as famílias dos acusados, do que foi morto, do outro, tem ligação, mas num nível, como disse o delegado, hierárquico mais baixo. Não foi nada a ver uma possível mensagem relacionada àquela morte de um faccionado com o que ocorreu com o sargento da Polícia Militar. O problema é que foram situações próximas e aí confundiu. As situações ficaram confusas uma com a outra e aí a gente teve essa confusão. Mas está muito bem esclarecido pelo delegado Bruno Ursulino. O senhor está bem pálido, essa palidez. O que é essa palidez? Você está com virose, está com alguma coisa? Tá? Natanael também. Olha o Natan aí, vamos lá. Tá aí, tá bem, o Natan tá meio esmurecido, mas tá bem. A semana parece que foi corrido. Não, porque hoje não deu tempo. Não deu tempo. Não deu, exatamente, foi muito corrido. Isso mesmo, não deu tempo aí. Foi na quinta ou na sexta? Na quinta. Na quinta o negócio foi mais, digamos, bem articulado, porque você chegou num tempo lá que deu certo lá pra...
Aliás, não é nem que sobrou tempo, foi antecipado, né? Antecipado, exatamente. Esse é o problema. Ezequiel, tem uma curiosidade, tem um assunto que eu vinha pensando no final de semana, embora você esteja muito mais, hoje, né, atualmente, seu momento atual, você esteja muito mais pro profano do que pro sagrado, mas você foi coroinha, você vivenciou aquele dia a dia, aquele cotidiano da Igreja Católica. E eu queria saber como é que você está acompanhando nós acompanhamos aí as exéquias papais, não é? Ou seja, o velório do Papa Francisco, o sepultamento do Papa Francisco, toda aquela movimentação, os chefes de Estado. Aliás, o Papa começou a fazer milagre, né? Colocou frente a frente o Volodymyr Zelensky com o Trump sem confusão, sem problema. Reuniões bilaterais ali. Várias reuniões bilaterais que ocorreram lá no Vaticano, entendimentos, não é? A questão do tarifaço, a Europa já preparada para retaliar, voltar atrás porque o Trump sinalizou. Enfim, o Papa Francisco já começou a obrar milagre, viu? Mas, Ezequiel, como é que você tem acompanhado aí esse momento triste, porque a morte de um Papa é sempre triste, e a preparação para a realização do conclave e a eleição de um novo sumo pontífice? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Nathanael. Boa tarde também à nossa audiência. Eu acompanho muito por alto, né, Douglas? Eu também como que ele não tem mais. Como leigo, né? Eu também leigo? Leigo. Tem uma conhecimento. Não, você tem. Viveu o dia a dia, né? Como leigo, mas o que a gente acompanha é que teve sim grande repercussão no último sábado, o enterro do Papa Francisco. Muitas autoridades presentes puderam participar também desse evento, mas por alto, pelo que eu acompanho, é justamente isso, justamente de cardeais que hoje já estão se direcionando ao Vaticano para participarem do conclave esse que está marcado para o dia 7 de maio, mas a expectativa mundial é justamente nisso, desse próximo Papa que será eleito através do conclave. Como é que ele vai ser? Se será um Papa que realmente vai continuar com os 12 anos ali de mandato do Papa Francisco, com pautas que possam beneficiar não somente aquelas pessoas que já estão na própria Igreja Católica, mas também de outras pessoas que, de certa forma, também participam da Igreja, e também com pautas mais liberais, ou será um Papa mais conservador, que também isso também é cogitado nos bastidores, se será um Papa mais conservador, que poderá acabar até mesmo revogando alguns decretos do Papa Francisco nesses 12 anos de mandato. Então, justamente isso, é isso que eu acompanho por alto, que se está ali se sacramentando, né, dialogando sobre isso, se será um Papa que vai continuar com o mandato de Francisco ou se vai realmente fazer uma reformulação geral nesses 12 anos com um Papa ali mais conservador. Natan, você tem acompanhado também, óbvio, o que é que você tem a destacar de toda a cerimônia em torno do velório e do sepultamento do Papa Francisco, e agora esse período aí de preparação para o conclave, que será realizado no dia 7 de abril, tem alguns dias ainda para o começo do conclave, né? Douglas, acredito que essa vai ser a eleição conclave que vai ser marcada, de fato, pela uma presença maciça desse debate nas redes sociais. Lá em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito, estávamos ainda no início das redes sociais, no início dessas big techs, né, das grandes plataformas de comunicação. Então, já houve ali uma espécie de prenúncio, mas, de fato, hoje você acompanha, inclusive, a mobilização, né? E eu falo isso até dos memes que surgem nas redes sociais. Muita gente interessada em entender melhor como é que funciona todo esse processo, as pessoas, de fato, acompanhando, né, toda essa movimentação no Vaticano para o início do conclave, a escolha de novo Papa. Na internet também, muitos perfis, muitas páginas, muitos sites especializados ou não, também já traçam perfis dos possíveis papas, né, dos papáveis, né, são os candidatos que podem surpreender, podem alçar aí a voo ao cargo máximo da Igreja Católica. Então, é um processo que vem sendo acompanhado muito de perto por todo o mundo, né, graças a essa integração das redes sociais, as pessoas demonstrando interesse. Até uma coincidência, né, que um dos filmes vencedores do Oscar, né, agora no mês de março, chama-se Conclave, né, um filme que mostra todos os bastidores desse processo de eleição e escolha de um Papa. Então,
é um filme que venceu o Oscar, né, em uma categoria, e que, para quem tem curiosidade de entender como é que funciona esse processo, é um filme muito bacana, que você pode, inclusive, conhecer o passo a passo, todo o rito, desde a morte do Papa até a escolha do substituto. Douglas, e também, só acrescentar aqui nessa discussão, que eu acho também que o novo Papa ele vai se debruçar entre 3 principais desafios para os próximos anos. Creio eu que já vem sendo dialogada a questão do déficit orçamentário do Vaticano, que também vem sendo agravado nos últimos anos, a questão até mesmo da Igreja Católica, que vem tendo um esvaziamento muito mais dos fiéis em comparação ao ano de 2012. O Papa Francisco assumiu a Igreja Católica e de lá para cá, claro, vem assumindo esse déficit também, não somente orçamentário, mas também de fiéis que estão saindo da Igreja Católica e também indo para outras religiões, e também sobre as pautas um pouco mais polêmicas nesse sentido, como a maior participação das mulheres em cargos de importância dentro da Igreja Católica, e também outras pautas polêmicas como a da comunidade LGBTQIAPN+, também, que isso acho que vai ser um desses pontos, esses 3 pontos principais que o novo Papa vai ter que se debruçar, que também são pautas polêmicas. Bom, eu acho que, primeiro, revogar medidas que foram adotadas pelo Papa Francisco, eu não creio. Por mais que o novo Papa não concorde com tais medidas, por exemplo, o novo Papa seja extremamente conservador, não vejo revogação de nenhuma, só se ocorrer agora, mas seria uma repercussão muito negativa para o próprio Papa eleito tomar uma medida de revogar. Pode não avançar, o novo Papa pode não avançar na mesma linha de condução da Igreja Católica adotada pelo Papa Francisco, mas revogar eu acho que não acontecerá. Bom, se a gente olhar, assim, fizer uma definição, Ezequiel, Natan, e você que nos acompanha, assim, muito rasa, não é? Para a gente tentar compreender melhor esse momento, considerando um Papa conservador, um Papa de centro e um Papa progressista. Essas três classificações. Para os 3 últimos papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Não sei se vocês vão concordar, mas o Papa João Paulo II seria um Papa mais de centro, não é? Vez por outra com comportamento conservador, outras vezes progressista, mas um Papa, se a gente analisar o papado, que foi longo, o papado de João Paulo II, ao contrário do papado de João Paulo I, que durou 33 dias, foi um papado conservador. O Papa de centro. O Papa Bento XVI, conservador. E o Papa Francisco, progressista. Então, assim, em linhas gerais, nós tivemos os 3 últimos papas com 3 perfis diferentes. O que é que o Papa Francisco fez? O Papa Francisco, eu não tenho esses números, mas possivelmente os 12 anos de papado foram suficientes para, se não parar, mas estancar com a perda de fiéis. O Papa Francisco, a gente ouvia falar muito mais de novos fiéis na Igreja Católica em função do comportamento do Papa do que pessoas deixando a religião. Quem é, nesse momento, o primeiro colocado nas casas de aposta? É Pietro Parolin, que era o secretário de Estado na gestão do Papa Francisco. Italiano, tem um perfil ali de centro, enfim, mas é um nome que era próximo ao Papa Francisco e ele é cotado, italiano. Quando a gente ouve os especialistas em Vaticano, a gente percebe muito que Papa asiático, Papa africano, Papa das Américas, são possibilidades difíceis de acontecer. Embora no conclave tudo possa acontecer, mas são possibilidades difíceis de acontecer. A tendência é que nós tenhamos um Papa europeu e italiano. Essa é a tendência. Então, tem aí um Papa, o Pietro Parolin, que é o
tá em primeiro lugar nas casas de aposta, tem eu não lembro, mas a Hungria, tem da Hungria, tem das Filipinas. Então tem uns nomes que são colocados como papados. Lembrando que aquele ditado todo mundo conhece. Quem entra papa do conclave sai cardeal. Então também pode aparecer uma surpresa que ninguém imaginou. O Bergoglio, o Papa Francisco, não foi bem uma surpresa. Foi até tratado como uma surpresa na época, mas se a gente olhar a votação do Bento XVI, ele foi bem votado lá. Mesmo sendo usado como contraponto ao Bento XVI, mas foi votado. Não foi também uma surpresa. Aí você pergunta, mas pode ser eleito alguém que seja da linha do Papa Francisco sem seguir exatamente o que fez o Papa Francisco? Pode. O Bento XVI era uma pessoa próxima ao João Paulo II, mas não seguiu exatamente o que João Paulo II fez, a começar pelo nome. Podia ser um João Paulo III? Não, foi Bento XVI. Então, o que é que eu imagino que vai ser interessante? A maioria dos cardeais foi escolhida pelo Papa Francisco. E o que o Papa Francisco fez? Ele deu mais representatividade dos continentes, países, na Igreja Católica. Ele nomeou cardeais em regiões que ou não tiveram e não tinham mais cardeais, ou que nunca tiveram cardeais. Entre esses cardeais, muitos não se conhecem. Mas, por exemplo, conhecer o trabalho de cada um, hoje na era da internet todo mundo conhece. Né? Mas é um conclave com a maior participação em termos geopolíticos da história da Igreja. Tem muitas ramificações. Então, é uma surpresa, enfim, é uma experiência nova o que deve acontecer. Marcar para o dia 7 de maio, a gente fica imaginando o seguinte, tem aí o quê? 10 dias, 11 dias para começar o conclave? Próxima semana. É tempo suficiente também para os cardeais conversarem, os cardeais se conhecerem. E quem sabe, por exemplo, construir até um consenso e o conclave não demora muito. Até porque não estão em isolamento ainda. Não tem isolamento ainda. É então, só mais próximo, uns 3 dias antes que eles ficam em isolamento. E até o presente momento, eles estão todo mundo no Vaticano, mas... Exatamente. Então, assim, quem sabe pode ser construído um consenso e chegar no conclave e durar pouco tempo e já escolher o Papa. Né? Vamos aguardar aí, porque é sempre um momento de expectativa, né? E um momento de muita fé dos católicos para que o novo Papa consiga governar a Igreja de uma forma que faça com que ela não perca fiéis, atraia fiéis. Tem muitas questões polêmicas aí, as questões que o Papa Francisco já havia levantado. Há sempre esse confronto que muita gente não assume, mas entre Santa Sé e Cúria Romana. Enfim, tem muitas questões aí. Para finalizar aqui o assunto papal, mas não para encerrar, porque tem muita coisa aqui para lá, no YouTube tem muitos filmes, né, sobre os papas, muitos filmes sobre os papas. Tem sobre João Paulo I, aquela dúvida, foi envenenado? Não foi envenenado? Quem descobriu João Paulo I nos aposentos papais foi uma freira, mas disseram que não, porque assim uma mulher teria acesso aos aposentos papais. Enfim, tem aquela polêmica toda. Tem um filme sobre João Paulo II, tem um filme sobre Paulo VI, de vários papas você encontra filmes no YouTube. Eu queria destacar 2, um bem mais velho, que acho que muita gente já viu, Anjos e Demônios, né, que é com o ator... Não, é o... Não lembro o nome do ator conhecido. O que fez o Náufrago. Tom Hanks. Né? Que é exatamente o seguinte, o Papa, morre o Papa e vão fazer um conclave e descobre que uma ameaça da Igreja Católica histórica, que são os Illuminati, assumiram, digamos, que mataram o Papa. Né? Os Illuminati eram religiosos que queriam fazer uma conciliação entre fé e ciência, e o filme se dá muito nessa discussão, e na época eles foram excomungados da igreja, foram colocados para fora e fizeram
O Illuminati quer dizer iluminado, né? Quer dizer, ciência. Né? Galileu era considerado Illuminati, enfim. E o filme se dá nos bastidores desse conclave, numa investigação, em toda aquela discussão para a escolha do novo Papa. Tem muita ficção no filme, mas é muito interessante porque mostra os bastidores. E o Natan citou agora, que é o conclave, que aí é muito direcionado ao ritual do conclave, ao rito do conclave. Aí sim, onde ficam os cardeais separados, os quartos, como é que as janelas se fecham lá na hora que eles estão nos quartos para manter o isolamento, como é que ocorre na Capela Sistina, como são queimados os votos, o mecanismo lá da chaminé, tudo. E no final, interessante, né? Vou entregar aqui o final, porque todo mundo já assistiu mesmo. No final, quem é eleito é um cardeal que foi nomeado bem recentemente pelo falecido Papa. E o cardeal, ele tem um problema lá, que ele tem útero e ovários, né? Enfim. E aí o cardeal decano, que é o responsável, que é o Pietro Parolin, que vai, né? O cardeal decano que comanda o conclave, sabe disso. Você vê que durante o filme todo dia eles vão desmontando os favoritos, né? Um que armou contra o outro tem um escândalo sexual e por aí vai. E aí, numa conversa que ele tem ele diz, olha, eu pensei em retirar o útero, retirar os ovários, mas foi assim que Deus me fez. Será que ele queria que eu modificasse a forma? É uma discussão muito teológica, filosófica, interessante. Fica a dica aí. Para assistir até a realização do conclave, dia 7, né? Depois dessa nossa discussão ampla, chegou o material lá. Pelo amor de Deus, dá para fazer um conclave enquanto a gente fazia aqui. Vamos lá, o flagra do dia com Assis Fernandes. Vamos lá. Aí é o destaque que o Natan trouxe agora há pouco, com o Ezequiel também. Governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, lá juntos no restaurante popular que foi inaugurado na Santa Maria da Codipe, né? Inaugurado com a presença de muitas autoridades, aí o destaque, viu? O brinde de Rafael Fonteles e o Wellington Dias, que tomaram café juntos hoje, nós já destacamos aqui, Douglas, aí já é o almoço. Resta saber se vai haver também ainda hoje o jantar, para fechar logo as 3 refeições. Aí também é demais. E aí, nesse cardápio aí dos dois que buscam, pela imagem, pelo registro também compartilhado pela manhã, Douglas, buscam mostrar uma sintonia. Muita gente diz que Rafael Fonteles e Wellington Dias estão afastados, inclusive têm tido alguns atritos e divergências. O governador nega, o ministro nega, e os dois então aproveitaram essa agenda em Teresina hoje para demonstrar sintonia e afastar esses rumores de distanciamento entre Wellington Dias e Rafael Fonteles. Ezequiel, clima de harmonia, né? Clima de festa. Isso, Douglas. Algumas informações que eu também venho apurando de bastidores desde hoje mais cedo é de que esses diálogos hoje devem se aprofundar justamente por conta de uma matéria que deverá ser protocolada nos próximos dias, quem sabe até mesmo nas próximas horas, na Assembleia Legislativa do Piauí, sobre a pasta a qual está vinculada hoje essa inauguração, que é a Secretaria de Assistência Social, a SASC. As informações é que nos próximos dias o governador Rafael Fonteles deva enviar, se não me engano, já amanhã ou quem sabe até mesmo na quarta-feira, uma mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa justamente falando sobre a SASC, esse possível desmembramento da SASC. Até mesmo conversei com a secretária Regina Souza, que disse que hoje teria uma reunião com o governador Rafael Fonteles para tratar justamente acerca desse assunto, sobre essa reformulação administrativa que está acontecendo na gestão do governador Rafael Fonteles, para saber sobre isso, como é que ficaria a SASC, readequação também de pessoal, como é que ficaria o futuro dela, Regina Souza, que já foi governadora do Piauí. Então, justamente isso. Então, creio eu que o governador Rafael Fonteles, em conjunto com o ministro Wellington Dias, devem estar ali participando mais intimamente sobre essas discussões. Até porque, como a gente bem sabe, a Secretaria de Assistência Social, a SASC, é uma pasta do governo do estado ali que auxilia petistas, principalmente os petistas raízes, auxilia justamente nisso, e por conta de estar principalmente vinculada a esses petistas mais históricos,
É importante ressaltar que o ministro Wellington Dias também participa dessas articulações. Então, creio eu que esse martelo deva ser batido hoje, quem sabe até mesmo nesse possível jantar. Já teve o café, almoço, e quem sabe nesse possível jantar possa então ser batido martelo acerca do futuro da SASC, que ali tem que, claro, auxiliar o governador Rafael Fonteles na readequação e também auxiliar nesses novos aliados do governador, mas também não pode deixar de lado o Wellington Dias e também seus aliados, que são os petistas mais históricos. Nós falamos do restaurante popular e o governador Rafael Fonteles entregou hoje uma nova unidade do restaurante popular do Piauí, localizado no bairro Santa Maria da Codipe. A medida faz parte do programa Piauí Sem Fome, uma política estadual de combate à fome e de promoção da segurança alimentar. Natanael Souza. A nova unidade do restaurante popular está localizada na Santa Maria da Codipe. O local vai oferecer café da manhã, almoço e jantar. Cada refeição custa apenas R$1. A solenidade de inauguração foi prestigiada por autoridades, como o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Estou muito feliz porque cada pessoa que entrar aqui se alimentar, não é, a um custo, não é, bem baixo, garante também combate à fome e à desnutrição. Eu estou falando de brasileiros que precisam de uma condição de segurança alimentar. Então é um projeto que hoje é modelo para o mundo inteiro. Eu estou lá na presidência da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e o problema é que a gente não está dando conta, porque já são 49 países que querem parceria com o Brasil para a gente trabalhar esse caminho além da parte da alimentação escolar. Além de refeições balanceadas com acompanhamento nutricional, o restaurante também ajuda a fomentar a economia local, com a compra de alimentos da agricultura familiar. Ainda em 2025, Teresina deve receber mais 2 unidades, nas zonas leste e sul. As cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, são iniciativas que fortalecem essa segurança alimentar e nutricional. Aqui é o 3º restaurante popular em Teresina. Temos o restaurante popular do Disseu, o restaurante popular do centro da cidade, o Betinho, já há 18 anos em operação, no primeiro governo Wellington. Também temos o restaurante de Parnaíba e agora esse da Grande Santa Maria da Codipe. E ainda teremos outros 2 restaurantes populares em Teresina, um na zona sul e um na zona leste da cidade, completando essa primeira etapa de restaurantes populares que nos comprometemos na nossa gestão. Então, é comida a R$1, são mais de 2.000 refeições nesse restaurante para garantir uma alimentação saudável, de muita qualidade, para quem precisar. Agora, só reforçando, Natan, o governador também tem um calendário de instalação desses restaurantes no interior, né? Isso, né? Além da capital, que vai receber ainda em 2025 mais 2 unidades, né? No Promorá e no Satélite, Zona Sul e Zona Leste. No interior também, novas unidades do restaurante popular vão ser inauguradas. Já temos uma unidade em Parnaíba, outras cidades como Picos, Floriano, e há também a expectativa de uma unidade lá na região do extremo sul do Piauí para atender a população da região do Cerrado. Também deve receber unidades do restaurante popular que, como bem destacou aí o governador Rafael Fonteles na fala, além de oferecer refeições ao preço de R$1, né, refeições balanceadas com acompanhamento nutricional, os insumos para produzir essas refeições são adquiridos da agricultura familiar, ou seja, também ajuda a movimentar e ajudar a dar renda aos pequenos produtores rurais aqui do estado do Piauí. Comentando sobre o aspecto político, os bastidores, em relação ao ministro Wellington Dias e governador Rafael Fonteles, o ministro falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Total sintonia com o governador. Aqui somos um time. Ele é o técnico que vai ter aqui, está organizando as condições, não é, da melhor seleção, respeitando a vontade do povo, respeitando o diálogo com cada líder, não é, sabendo que temos um time de variados partidos. Já é possível dizer que temos 3 colunas importantes, né? O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador e do presidente, o MDB,
não é? Que também é o partido aqui do nosso senador Marcelo Castro, o PSD, presidido pelo deputado Júlio César, mas respeitando um diálogo com todos os partidos, para que a gente possa ter um time forte, como é próprio, não é, da vontade do povo, e discutir ali qual a melhor estratégia para a composição. Confio totalmente no nosso técnico Rafael Fonteles. Essa fala aí é uma fala totalmente... Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o governador e depois a gente comenta essa questão da estratégia eleitoral. Governador Rafael Fonteles. A sintonia total, como sempre foi, como sempre será. E agora com esse ingrediente adicional do fato do ministro Wellington estar lá dentro da esplanada dos ministérios, nos ajudando a ter uma interlocução ainda maior com todos os ministérios do governo Lula. Então essa sintonia fina entre o governo do Estado e o governo federal, com essa amizade nossa, minha, Wellington, Regina, facilita, acelera uma série de políticas públicas. Porque a gente sabe que o Piauí está no coração do presidente Lula, mas a presença do Wellington lá no Ministério ajuda a acelerar diversas iniciativas do governo federal aqui no estado do Piauí. Foi sobre isso que nós tratamos no café da manhã, para exatamente acelerar ações do PAC, ações do próprio MDS, ações envolvendo outros ministérios que o ministro Wellington, como senador do estado, também representa o estado do Piauí, e isso quem ganha é o povo do Piauí. Então vamos lá, a fala do ministro, porque o governador já tinha falado sobre isso abertamente, já tinha deixado claro, fim de chapinha, acabou chapinha, não tem essa história. E a fala do ministro, quando ele fala dos 3 eixos, PT... 3 colunas. Né? 3 colunas, PT, MDB e PSD, fica clara a estratégia das chaponas, digamos assim, né? Douglas, eu também, porque eu observo que quando o pupilo não segue as orientações do professor, significa que a lição não está dando certo. Então é isso que a partir de agora deve acabar acontecendo, essa unificação do governador Rafael Fonteles juntamente com o ministro Wellington Dias para manter esse compasso justamente agora que o Partido dos Trabalhadores também vai passar por eleições internas no próximo mês de julho, mas também em relação agora a nível nacional, algumas discussões que também podem acabar interferindo o estado do Piauí, como também a baixa popularidade do presidente Lula, que isso aí também é algo que o ministro Wellington Dias vem a trabalhar também com o governador Rafael Fonteles para reforçar a imagem do presidente. Em contrapartida, da mesma forma, o governador Rafael Fonteles deve continuar a endossar essas discussões com o ministro Wellington Dias em razão das eleições do ano que vem. Até porque alguns interlocutores do Palácio de Karnak informam que a atual indefinição nessa chapa majoritária pode sim acabar prejudicando a investida do governo estadual nas eleições do ano que vem. E hoje até mesmo é cobrado por muitos desses aliados para que essa definição aconteça o quanto antes, justamente para se prevenir em razão até mesmo da oposição que já articula o nome de Margarete Coelho. Então acho que o governador Rafael Fonteles deverá sim reforçar essas discussões com o ministro Wellington Dias, que até mesmo ali de forma carinhosa o saudou como professor e por conta disso deverá sim já ter novos ensinamentos de Wellington Dias para que possa finalizar de vez essa composição da chapa majoritária que ao invés de trazer união a esse bloco, a esse conjunto de partidos, pode sim acabar causando algum tipo de rusgas e até mesmo algum tipo de intriga em razão disso, dessas indefinições que a cada dia que passam ficam mais claras e evidentes que não se chega a um denominador comum, porque até mesmo o próprio nome que a gente sabe atualmente natural é o do governador Rafael Fonteles, mas os demais nomes que ficam indefinidos acabam se causando algum tipo de atrito na base política, que nem só o governador Rafael Fonteles não quer isso, como também o próprio ministro Wellington Dias. Eu vou só colocar aqui esse quadro, aí você segue. O governador Fato é candidato à reeleição. A vice é do PT. É o que se comenta nos bastidores, é do PT. As 2 vagas para o Senado não já estão certas? Marcelo Castro e Júlio César. Então eu acho que essa composição aí, todos os deputados federais, o PT vai lançar 2 chapas, estaduais e federais. Federais, entre PSD e MDB, PSD, estaduais, MDB. O que pode mudar nessa composição? O problema aí, Douglas, em todo esse cálculo é que há resistências no próprio partido do governador e do ministro Wellington Dias, né?
membros da bancada do PT. Enfrentou lá na reeleição dele também. É natural isso, né? Membros da bancada federal do PT, da bancada na Assembleia Legislativa, defendem que o partido amplie os espaços, inclusive indicando uma das vagas de candidatura ao Senado. Tem sido um pedido aí, inclusive com a aval da direção nacional do PT, que quer fortalecer a bancada do partido no Congresso Nacional no próximo ano, e o Senado tem um espaço estratégico, até pelo equilíbrio de forças, né? Cada um dos estados brasileiros tem 3 cadeiras no Senado, então o PT enxerga como algo estratégico, ampliar a sua bancada no Senado Federal em 2026. Há uma resistência que vai ser equilibrada pelo governador Rafael Fonteles, mas que já fica claro pelas falas do governador, pelo próprio ministro Wellington Dias, que MDB e PSD estarão representados na chapa majoritária. O caminho natural, as 2 vagas de senador. Marcelo Castro, em busca da reeleição, Júlio César, candidato ao Senado também com o aval da base governista. Esse é o cenário que se desenha até o momento, mas que pode, sim, se modificar até 2026, a depender das articulações. E aí eu destaco, viu, Douglas, só para encerrar, que o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias trocaram afagos aí, viu? O ministro se referiu ao governador como grande técnico, né, da seleção da base governista. Rafael Fonteles se refere ao Wellington Dias como professor e diz que ele terá um peso fundamental na definição da estratégia da base em 2026. Os dois aí, pelo menos publicamente, afastando aí qualquer possibilidade de distanciamento, os rumores que circularam nas últimas semanas. Olha, eu acho que a fala do deputado estadual Henrique Pires aqui foi fundamental. Todos os partidos são importantes, mas pela estratégia proposta pelo governador Rafael Fonteles, é PT, PSD e MDB. É isso? Para eleger, aumentar o número de parlamentares. Vou repetir o que disse o deputado estadual Henrique Pires. São 5 vagas majoritárias. Governador, vice, 3 Senado. 4. Não, Senado 3. São 2. Não, no geral. No geral, tudo, né? 3. Qual é a composição atual? O PT tem o governo, tem um senador. Mas é a senadora Jussara, porque o Wellington Dias é ministro, mas é a vaga do PT. Uma outra vaga que é do MDB. E o senador Ciro, do Progressistas de Oposição. Para a próxima, você tem PT, estou projetando com base nos bastidores que a gente conhece. Tem PT para o governo do Estado, PT para vice-governador. E PT com o Wellington no Senado. 3 vagas das 5 majoritárias. O MDB, Marcelo Castro, candidato à reeleição. Vai deixar o PSD de fora? Vai dar mais um para o PT? Entendeu? Então, assim, pelo tamanho do PSD, o tamanho do PSD é um pouco... Essa conta não fecha, né? Mas, enfim, vamos esperar. O Natan perguntou, o ministro Wellington Dias, sobre a possibilidade de candidatura do filho, né? Do Vinícius, em 2026. Vamos ver o que ele disse. Todo domingo eu faço um almoço com a família, quando posso, e vejo o doutor Vinícius, médico, muito apaixonado pela medicina, não é? Se especializando, enfim, aqui com certeza é um caminho que está no coração dele. Acho, não acho, deixou claro aí que não... Ele deixou, não respondeu de forma direta, mas não, assim, ele está apaixonado pela medicina e tal. Mas dá para conciliar, né? Dá para conciliar. E aí, o detalhe é que essa informação de fato vem circulando nos bastidores nas últimas semanas, né? O ministro, apesar de deixar claro que o filho, Vinícius Dias, né, médico, tem se especializado e focado na medicina, não respondeu de forma muito clara, né, se essa possibilidade de candidatura é rechaçada. Vale lembrar que Vinícius é filho da ex-deputada federal, Rejane Dias, hoje
conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E é um detalhe que eu chamo a sua atenção, viu, Douglas, de quem está em casa. Durante a entrevista, o ministro Wellington Dias está ladeado do ex-deputado estadual Zé Santana. Volta pra cá, amiguinho. Usando a linguagem... Usando a linguagem, rapaz. Eu fazia tempo que não ouvi este termo. Olha, o fulano ladeado, mas tudo bem, vamos lá, prossiga. E vamos colocar a imagem aí? Rapaz, tem uma figura, vamos lá. É um detalhe que chama a atenção, viu, Douglas? Uma figura vamos lá, coloca tem aí, total interesse na resposta do ministro Wellington Dias. Não, o ex-deputado Zé Santana. Rapaz, tem esse fator importantíssimo, Natan, que você levantou. Vamos colocar as imagens aí enquanto Coloca aí, por favor, enquanto o Natan fala. Porque quem estava ao lado, atento à resposta de Wellington Dias, Zé Santana, ex-deputado estadual, presidente da AGESPISA, e que, em um acordo político, né, que viabilizou a ida de Regiane Dias para o Tribunal de Contas, tem a promessa de Wellington Dias de um apoio, inclusive herdou boa parte dos colégios eleitorais de Regiane Dias para o seu projeto de candidatura a deputado federal em 2026. Então, destaco esse ponto, viu, Douglas, que Zé Santana ladeava o ministro Wellington Dias e atento à resposta, né? Qualquer sinal de possível candidatura do filho de Wellington Dias, do médico Vinícius Dias, o ex-deputado Zé Santana, presidente da AGESPISA, que quer manter o apoio de Wellington para o seu projeto em 2026, estava atento, né? Acredito que pela resposta do ministro, Zé Santana ficou satisfeito, ficou feliz, né? O Wellington Dias disse que, pelo menos por hora, Vinícius vai focar na medicina, né? Até o titubear da fala do ministro, se o Zé Santana percebesse isso, já iria ter uma resposta diferente do que foi orquestrado, está sendo administrado ali nos bastidores, que é claro, total apoio. Vou colocar uma situação que assim, ele não tinha visto o Zé Santana atrás. Isso, não observou, verdade. Aí disse assim, olha, o meu filho, o Vinícius, ele, aí olhou assim, aí... Não, mas assim, o ex-deputado Zé Santana foi extremamente correto, cumpriu a parte, a acordo dele. Então não tem porquê o ministro Wellington Dias não cumprir a parte que cabe a ele do acordo. O Zé Santana foi extremamente correto, muito correto, porque não é todo mundo que abre mão de uma vaga dessa não, viu? Vitalício, não é todo mundo que abre mão não. Foi, por parte de Zé Santana, uma demonstração de fidelidade e confiança. E o mínimo que se espera é o troco, né? O retorno. Mesmo, Douglas. Aí a gente observa que são esses colégios eleitorais que Zé Santana herda a partir de agora de Regiane Dias, que é algo que a gente já vem observando, que até mesmo ele possui grande apoio de outros prefeitos piauienses, e até também algumas pautas que a gente observa, o próprio ministro aguarda Zé Santana chegar em determinado local para que possam ali em conjunto demonstrar essa união entre ambos, justamente para que possa ali já deixar confirmado que esse apoio é de Zé Santana, e creio eu que também de forma alguma, o Wellington Dias vai deixar de quebrar esse acordo em prol das eleições de 2026. Quem sabe Vinícius Dias possa ser trabalhado para 2030, mas, ao meu ver, na minha avaliação, Zé Santana tem total apoio do ministro Wellington Dias que esse acordo não vai ser quebrado de forma alguma nas eleições do ano que vem. Só um detalhe, viu, Douglas? Vale lembrar que Zé Santana foi suplente de Wellington Dias no Senado, no mandato anterior, quando o então senador, ainda senador, lá em 2014, foi eleito novamente governador do Piauí, Regina Souza assumiu. Em 2018, Zé Santana foi senador por pouco mais aí de um mês, né, naquele período aí em que Regina deixa o Senado para assumir o cargo de vice-governador. Então, a parceria política, que já vem de um longo tempo, e traduzindo, Zé Santana é o candidato a federal de Wellington Dias, isso está ficando bem claro, e os dois já deixam claro essa parceria política mantida para 2026. Ezequiel Araújo, vamos falar da Federação PT, PCdoB e PV. Douglas, a informação exclusiva e também nacional que pode ganhar repercussão nos próximos dias é de que, em razão da federação partidária, que deverá já ser sacramentada amanhã entre progressistas e União Brasil, é ali ensaiado nos bastidores até mesmo a resposta
a essa federação, porque essa Federação Progressistas e União Brasil vai se tornar a maior do Congresso Nacional, com mais de cerca de 109 deputados federais e quase ali mais de 50 senadores, e por conta disso é organizado ali em Senado, nos bastidores, quem sabe até mesmo uma resposta a essa federação. E pelo que eu apurei hoje pela manhã, a federação hoje, PT, PCdoB e PV, ao invés de acontecer um desmembramento, pode acabar mesmo abrigando outros partidos políticos, entre eles o PDT, o PSB e o Rede Sustentabilidade. Com isso, ao invés de apenas 3 partidos nessa atual federação, pode se tornar ali uma super federação com 6 partidos, para quem sabe até mesmo ali tentar competir, ou quem sabe até mesmo equilibrar essas forças em razão dessa federação que pode ser finalizada já amanhã entre progressistas e União Brasil, porque as informações que vinham era que o PV, o Partido Verde, estaria declinando dessas articulações, mas pelo que eu escutei hoje, também dialogando com outras lideranças, até mesmo, eu não posso informar agora a fonte aqui, informou que há sim já essas discussões para, quem sabe, ensaiar essa subfederação com 6 partidos. Agora vamos aos destaques para encerrar do Natanael Souza. Tem aí, não? Botaram o destaque do Natanael aí. Ciro Nogueira quer aquela reunião, o jantar. Nesse caso, o jantar com os vereadores de Teresina. É a segunda etapa daquele processo que nós mostramos na quinta, né, o almoço com vereadores do interior, na sexta, um churrasco farto entre o senador Ciro Nogueira e os vereadores da capital. Um clima aí um clima bastante amistoso. O prefeito Silvio Mendes também esteve por lá, o vice-prefeito Jeová Alencar, e Ciro Nogueira, pela apuração que nós fizemos aí durante todo o final de semana, se colocou à disposição dos vereadores, quer apoiar os vereadores, inclusive com destinação de recursos para obras indicadas pelos vereadores da capital. É claro, plano de fundo 2026, o senador Ciro Nogueira buscando também esse apoio. Foram pelo menos 14 vereadores dos 29 vereadores da capital que participaram desse churrasco entre o senador Ciro Nogueira e a Câmara Municipal. Detalhe que boa parte desses vereadores que esteve no churrasco de Ciro Nogueira almoçou hoje no restaurante popular com o governador Rafael Fonteles e com o ministro Wellington Dias.